Vocês já pararam para pensar por que, para calcular a área de um círculo, a gente utiliza a expressão π vezes o raio ao quadrado? Nessa aula, eu vou demonstrar para vocês por que é que essa fórmula funciona. Beleza? Então, se você gosta de matemática, de geometria, está estudando ou é apenas um curioso, vem com a gente aqui estudar a área de um círculo. E deixamos no final do vídeo algumas questões propostas aí para vocês trabalharem. Então, pessoal, vamos lá iniciar mais uma videoaula aqui do nosso canal. Pessoal, de maneira bem intuitiva, tá? Com o auxílio aqui do GeoGebra, eu vou calcular aqui para vocês, né? Mostrar como é que a gente calcula a área de um círculo, né? Por que que a fórmula é π vezes o raio ao quadrado, tá, gente? Porque nós não podemos aqui, gente, cair naquela de ficar só usando a fórmula, né? Só usando, só usando, só usando. É interessante a gente saber também por que que ela funciona, por que que a fórmula é aquela, tá? Então, vê só. Eu construí aqui, né, aqui no GeoGebra, um polígono regular com 12 lados, mas observa que aqui nesse controle deslizante, né, que é uma ferramenta aqui do programa, quando eu aumento a quantidade de lados, ele vai aumentando aí, né, o número de lados do polígono. Ó. Quando eu vou variando meu n lá, ó, né, ele vai mudando aí a quantidade de lados do polígono também, tá? Então aqui eu vou começar aqui com esse polígono de 12 lados, mas poderia ser um polígono com quantidade de lados qualquer, tá? Então, pessoal, como é que a gente vai fazer para calcular a área desse polígono aqui, ó? Vê, eu vou decompor esse polígono aqui em triângulos de mesma área, já que ele é um polígono regular. Só que para isso eu vou pegar logo aqui, ó, utilizando a ferramenta do GeoGebra de ponto médio, eu vou pegar aqui o centro desse polígono e vou também pegar aqui o ponto médio de um lado, tá? Porque, gente, eu vou traçar aqui, ó, esse segmento, pessoal. Esse segmento que vem aqui, ó, do centro, formando um ângulo de 90 graus com qualquer um dos lados do polígono regular, esse segmento ele é chamado de apótema. Beleza? Então temos aqui, já que o polígono tem 12 lados, temos aqui 12 apótemas, não é? Aí, trabalhando com essa apótema, né, que está aqui na vertical, que eu desenhei para vocês, eu vou construir agora aqui um triângulo, tá? Com a ferramenta polígono lá do GeoGebra. Então, observa. Deixa eu pegar aqui, ó, polígono. Então, eu vou construir um polígono, ó, que tem os vértices desse polígono. São dois vértices consecutivos desse polígono que eu tenho, né? E o outro vértice do triângulo aí é o ponto, o centro, que é o ponto do polígono, tá? O centro do polígono, né? Melhor dizendo. Então, assim, vê, colocando aqui o nome nas coisas só para ficar claro, tá? L é a medida do lado do polígono. Então, vou colocar aqui, ó. L é a medida do lado do polígono. N é o número de lados do polígono, né? M é a medida da apótema, ou seja, pessoal, M é essa medida aqui, ó, que eu estou fazendo aqui para vocês, né? É a medida desse segmento que está aqui. E o perímetro, gente, quem é o perímetro que eu estou chamando de P? Observa, se L, né, é a medida do lado desse polígono, né? O perímetro vai ser a medida do lado vezes a quantidade de lados que tem aqui, que é n, não é? Então o perímetro vai ser L vezes n. Tranquilo? Então, continuando, vê só. Aí, como é que eu vou fazer para calcular aqui a área desse polígono? Então, eu vou chamar aqui, ó, de AP, a área desse polígono. Basta a gente calcular a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade de triângulos, gente. Não é? Por quê? Ó? Quantidade de triângulos aqui. Se eu quiser, eu posso construir aqui quantos triângulos eu quiser, todos de mesma área. Na verdade, eles vão ser todos congruentes aqui. Ó. Se eu construir aqui esse triângulo aqui, é congruente a esse triângulo maior, que vai ser congruente a esse, que vai ser congruente a esse. Então, se eu dividir essa figura aqui em triângulos de mesma área e calcular a área de um triângulo, eu consigo a área do polígono inteiro. Na verdade, só é multiplicar pela quantidade de lados. Então, como é que fica a área de um triângulo desse aqui? Né? A área de qualquer triângulo, a gente calcula fazendo base, né, vezes a altura. Não é verdade? Só que eu tenho que dividir ainda por 2. Então, isso aqui, ó, é a área de um triângulo. Só que eu tenho quantos triângulos? N. Porque eu tenho um triângulo para cada lado desse que está aqui.
Tranquilo, gente? Aí aqui, ó, olhando para nossa expressão, como é que vai ficar aqui a área desse polígono? Observa aqui, ó, L vezes N. Quem é L vezes N, pessoal? Né? É P, é justamente o perímetro. Então, vai ficar aqui, ó, o perímetro vezes a apótema dividido por 2. Então, assim, ó, dessa maneira, a gente calcula a área de um polígono regular qualquer. Fazendo o quê? Pegando a medida da apótema, né? Multiplicando pelo perímetro e dividindo o resultado por 2. Tranquilo, gente? Beleza? Aí assim, pessoal, vê o que é que acontece, né? Eu vou fazer aqui, ó, uma construção aqui para vocês que vai ser o seguinte, tá? Eu vou construir aqui um outro polígono aqui para vocês, aqui com o auxílio do GeoGebra, tá? E vê só, eu vou dizer, ó, que a quantidade de lados desse polígono aqui que eu quero, eu vou chamar ele de N, tá? Que é o meu controle que está lá em cima. Então, observa, ó, fazendo a construção aqui para vocês. Então, quantos lados eu quero aqui, tá? Eu vou dizer que quero N lados, beleza? Então, tá aqui, ó. Como o meu N está em 11, né, pessoal? Ele vai fazer aqui com 11 lados. Então, observa. Eu vou diminuir aqui. E agora, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou pegar essa figura aqui, ó, e vou construir agora um círculo, pessoal, tá? Circunscrito a esse polígono. Para isso, eu vou pegar novamente a ferramenta de ponto médio do GeoGebra e vou construir aqui um círculo. Observa, ó. Pegando aqui, vou construir um círculo. Então, para que é que eu fiz esse círculo, gente? Vê, eu estou aqui com um polígono de 11 lados, né? Eu posso aumentar aqui a quantidade a medida do lado desse polígono, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, ó, vê? A partir do momento que eu vou aumentando a quantidade de lados desse meu polígono aqui, né? Desse meu polígono, a área dele vai se aproximando cada vez mais da área de um círculo. Não é verdade? Cada vez mais. Então, assim, ó, eu vou construir agora aqui um triângulo aqui para vocês observarem isso, ó. Vê? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui, pessoal? O que acabamos de fazer? Para calcular a área desse círculo aqui, né? Que está circunscrito. A gente precisa aproximar ele pela área, né? Do polígono, tá bom? Então, assim, ó, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Observa, tá? Ó, quando eu vou aumentando, ó, a área do polígono vai se aproximando da área do círculo. Eu vou diminuir aqui para vocês verem, ó, tá? Observa que é bem intuitivo, para vocês compreenderem. Cada vez que eu aumento a quantidade de lados do polígono, ele vai se aproximando aí da área do círculo, tá? Então, como é que a gente vai fazer aí para calcular a área desse círculo, pessoal? Vê só, essa medida da apótema aqui, ó, que a gente já sabe o que é apótema. Quando a gente aproxima a área do polígono do círculo, essa medida da apótema aqui, ó, vai ser justamente o que, pessoal? Vai ser o raio do círculo. Não, não. Esse segmento aqui, ó, vai ser justamente o raio. Aí, como é que eu vou calcular a área desse polígono aqui? A área do polígono, né? Ela é aí, ó, aproximadamente igual à área do círculo. Aí, como é que vai ficar aqui a área do círculo? A gente vai usar essa expressão, pessoal, que acabamos de encontrar, que é, ó, o perímetro. Como é que eu calculo o perímetro de um círculo, né, pessoal? É 2 vezes π vezes o raio, que é o comprimento da circunferência que envolve o círculo, não é? Então, ó, perímetro vezes a apótema. A apótema aqui vai ser o raio, gente, pelo motivo que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente vai aumentando a quantidade de lados desse polígono, né, a apótema vai se aproximando cada vez mais da medida do raio do círculo circunscrito ao polígono. Então, ó, perímetro vezes a apótema, tudo dividido aí por 2. Aí aqui, gente, fazendo os cálculos, o que é que a gente vai ter, ó? Esse 2 dá para simplificar com esse. O que é que a gente vai ficar aqui com π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, pessoal, a gente pode dizer aqui, ó, que a área do círculo, né, como acabaram de ver aí, ó, é π vezes o raio elevado ao quadrado.
Tranquilo, gente? Então é dessa forma, gente. Por isso que a área de um círculo aí é aproximadamente, né? Π vezes o raio quadrado, tá? Porque a área desse polígono aqui, ó, quando a gente vai mexendo nele aqui, aumentando a quantidade de lados, a área dele vai se aproximando cada vez mais da área do círculo. Tranquilo, pessoal? Então vejam, existem diversas demonstrações aí da área do círculo, mas eu achei essa aí bem intuitiva e bem tranquila, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês aqui algumas questões propostas, tá? No final do vídeo aí, para vocês tentarem fazer, beleza? Então, galera, valeu aí e até a próxima, tá? Aí aqui, pessoal, temos as nossas questões propostas, tá? Eu retirei essas figuras aqui do livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9, do Gelsiese, tá? Então, observa aí que temos três questões, né, que envolvem aí a área do círculo de suas partes, tá bom? Então, posta aí nos comentários, né, se vocês conseguiram, se não conseguiram, como é que foi, que nós estamos aqui para auxiliá-los, tá? Então, valeu aí, gente, e até a próxima.